Jesus, então, traz a parábola do tesouro e da pérola. Que quando a pessoa encontra o reino de Deus, ele se desfaz de tudo, ele vende tudo para tomar posse desse reino. Mas o que ele justamente queria dizer? E o que isso poderá transformar a sua vida? Saiba que essa parábola tem um significado muito grande. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, retirando dele a essência para engrandecer ainda mais a nossa vida. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam bem-vindos a essas parábolas, que é uma parábola, entendo, só, mas que trata do tesouro e da pérola, que conforme nós dissemos na introdução, tem um significado muito grande, aonde hoje nós vamos analisar ela retirando realmente a essência, porque esse é o objetivo do nosso estudo. E se você nunca fez parte desse nosso estudo, e trata-se de um estudo sequencial, você vai falar assim, vou voltar lá então e assistir os vídeos desde o início. Não. A grandiosidade do Evangelho é justamente aonde você poderá analisar uma parte do Evangelho, retirar dele a essência, porque esse é o objetivo e principalmente modificar a sua vida. Então fique nesse vídeo, assista, veja essa parte, aí se você gostar do nosso estudo, você vai lá e coloca em dia na playlist do canal do NEP Honório Abreu os outros vídeos do nosso estudo, porque estudar em sequência também é muito transformador em nossas vidas. E aproveita, já se inscreva no canal, comente o que você está achando, da onde você está falando. É um estudo, aonde o lema do nosso estudo é estudar o Evangelho, é mergulhar no amor do Cristo. E nós queremos unir os corações nesse objetivo comum. Então diga de onde você está falando para nós vermos que esse estudo está atingindo várias pessoas e vários corações que estão aqui conosco. Diga o que você está achando também do estudo e traga suas opiniões também sobre ele, porque estudar é justamente isso. Nós queremos a participação sua. Aproveita também, curte o vídeo, que isso ajuda na dimensão dele, e compartilhe com alguém que esteja querendo estudar o Evangelho. Então, na parábola, ela está no capítulo 13, no versículo 44 a 46, que é a parábola do tesouro e da pérola. No 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. E no 45, ainda remata, agora vem a da pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Parece que ela quer dizer a mesma coisa, mas ela tem um significado maior. No primeiro, a pessoa não estava procurando o tesouro. Ele não estava aqui, aqui ó, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e o torna a esconder. Esse homem estava procurando esse tesouro? Não. Ele o acha. Aqui não diz que ele estava procurando o tesouro em si. No segundo, era um negociante de pérolas. E esse negociante, ele tinha o quê? Conhecimento das pérolas. Então, se o reino de Deus é semelhante em si, essa pessoa estava procurando o reino dos céus. Mas o que ele queria, em essência, dizer sobre isso? Que independente se a pessoa está à procura do reino dos céus ou se ele justamente achou por acaso. Ele, quando ele encontra o reino dos céus, ele larga tudo aquilo que é material. E aqui diz, ele vende tudo para ter a posse daquela pérola e daquele tesouro. É igual a nós. Independente da forma que você encontrar o reino dos céus, quando você realmente o encontrar, você vai deixar tudo aquilo que é material. Você vai, não num ponto de vista apenas de vender, mas você vai abrir mão de várias questões em sua vida material para ter posse
do que é espiritual. Porque o espiritual, quando você ter o domínio realmente desse reino de Deus, e aonde está o reino de Deus? Já dissemos várias vezes aqui no nosso estudo. Está lá em Lucas, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro. Mas ele, e nas outras parábolas que nós trabalhamos aqui neste mesmo capítulo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser alicerçado, ele tem que ser descoberto dentro de si. E é isso que essa parábola nos convida. E ainda traz, no Evangelho Redivivo, que é um livro muito bom, serve de base para esse nosso estudo. Quem depois puder ler ele em si, é muito bom. Ele engrandece e ele traz as citações conforme nós vamos citar aqui agora. A parábola da pérola é citação encontrada apenas em Mateus, mas ambas as parábolas, a do tesouro e da pérola, indicam formas distintas do espírito chegar à plenitude evolutiva, ainda que, no final, o resultado alcançado seja o mesmo. E nós vemos lá no Rousseau Norman Chaplin, no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, na página 442, ele traz o seguinte: a parábola da pérola ilustra o indivíduo que encontra o reino dos céus como algo de grande valor, como resultado de uma busca diligente. É aquilo que nós falamos no início, ele já fazia uma busca. Em contraste com a parábola do tesouro escondido, é aquilo que nós estamos dizendo, que alude à descoberta acidental do reino, ou seja, a pessoa descobriu o tesouro por acaso, ele não fazia uma busca diligente, ele não tinha nem o conhecimento em si. A da pérola tinha o conhecimento. O homem que é personagem dessa parábola, da pérola, aparece como competente crítico de valores, perito conhecedor de pérolas. A busca deste homem era resoluta, decisiva, judiciosa, incessante, guiada por princípios diligentes e pela experiência. Ou seja, era uma pessoa que buscava realmente pérolas. E ele tinha o conhecimento. O que Jesus queria dizer com isso? E a pessoa em si, fazendo uma analogia, ele buscava o reino dos céus. Ele estava numa busca diligente. Ele queria encontrar o reino dos céus ali em si. E aí arremata, ainda no Rousseau Norman Chaplin, agora na página 442 e 443, ele diz assim: a ideia central, portanto, é de que todas as demais coisas, quando contrastadas com a posse do reino, ou seja, tudo aquilo que contrasta com a posse do reino espiritual, o reino de Deus, tem pouquíssimo valor. E que há certas pessoas que buscam esse reino, e então, ao encontrá-lo, dão-lhe tão grande valor que se dispõem de sacrificar tudo a fim de se apossarem dele. Isso nós vemos muito na questão dos apóstolos. O discípulo, Jesus tinham vários, nós já tratamos isso aqui no nosso estudo. Mas discípulo é aquele o aprendiz, aquele que segue, mas apóstolo é aquele enviado, é um missionário, é aquele que representa a autoridade do Cristo. Apóstolo ele tinha 12, depois da questão de Judas ali, né, do suicídio de Judas, ele é substituído por Matias. Depois nós temos o apóstolo, que tinha a mesma categoria de apóstolo, o apóstolo dos gentios, que nós vemos Paulo, que era Saulo, e depois de transformado se torna em Paulo. Então nós vamos vendo essa transformação. Eles encontraram dentro de si o reino dos céus. Eles encontraram realmente, conforme essa parábola em si. E ainda fala, ainda no Rousseau Norman Chaplin, aqui que ele faz o fechamento. Naturalmente, o tesouro é tudo quanto Jesus Cristo nos dá. Nossa transformação em sua imagem, para compartilharmos de sua natureza, ou seja, de virmos a compartilhar de sua divindade. Jesus, em nenhum momento, ele diz que era melhor do que nós. Ele se apresentava como um irmão. E ele se apresentava, quando ele chega e fala: pai, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Pois em verdade vos digo, todos que estão aqui e fazem a vontade do meu pai são minha mãe e meus irmãos. Ele estava falando de uma família espiritual.
Já tratamos disso aqui nesse nosso estudo. Jesus em si apresenta esse reino, essa nova forma de nós encontrarmos a Deus. E é um reino vivo, é um reino que jaz dentro de você e que você deve, conforme essa posse do tesouro e conforme essa posse da questão da pérola, você deve encontrar dentro de si. Isso é o mais grandioso. E aqui é muito interessante que no livro Ceifa de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim: riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Olha que grande, olha que grandioso. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. A riqueza material você não vai levar. Eu, por exemplo, tenho isso aqui do meu microfone. Quando eu partir para o plano espiritual, isso aqui que tem um valor grande até em si, ele não vai valer nada em si. Porque a verdadeira riqueza é os atributos do Espírito. E aí, ainda Rigonati, no Evangelho dos Humildes, na página 53, ele traz assim: Jesus aqui nos adverte de que a verdadeira finalidade de nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual. Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste na posse transitória das coisas do mundo. De bom grado, passaremos a trabalhar ativamente para entrarmos na posse dos bens espirituais. É assim como o homem que vendeu tudo o que tinha para comprar o campo e o negociante de pérolas que trocou tudo por uma de alto preço. Assim também nós, quando compreendermos o valor dos bens espirituais, tudo trocaremos por eles. Quaisquer sacrifícios serão pequenos que realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossa alma. Isso é grandioso. Porque quando nós compreendermos o real significado do reino de Deus, a real forma em si, você vai largar tudo. Você vai realmente seguir ali os passos do Cristo. E o Cristo demonstrou esse reino. Ele não é um reino que você vai buscar de um ponto de vista extra. É um reino que você vai buscar de um ponto de vista intra. Você vai entrar para dentro de si. E esse reino de Deus, ele não é algo para ser conquistado de um ponto de vista apenas de felicidade, mas é de engrandecimento, conforme nós dissemos aqui na parábola do grão de mostarda. Que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que é pequeno, mas quando ele germina, ele se torna maior das hortaliças, ao ponto de que ele é a árvore que abriga e acolhe, inclusive, os pássaros do céu. Isso que é grandioso. Quando você é terra firme, quando você realmente descobre esse reino de Deus que está ali dentro, você começa a fazer o que? Ele começa a engrandecer a sua vida. E você é alicerce para o próximo. Porque qual que é a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, e ao próximo como a si mesmo. Isso é principalmente de um ponto de vista grandioso. Porque se você segue essa lei, você vai ter todo o amor sublime pelo Criador. Por essa potência, conforme está ali do livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas, uma inteligência, mas uma inteligência que te ama, que te conhece, conforme diz naquela música, eu escutava muito, principalmente na Igreja Católica: Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu não sei, não sirvo muito para cantar, mas essa música, ela tem um real significado. Deus nos sonda a todo momento. Nós estamos como os melhores instrumentos em si. Basta você buscar o reino. Mas não é buscar para fora, é buscar para dentro. Para ter uma verdadeira modificação e mudança de vida. Esse é o principal objetivo em si. E é isso o principal ponto que Jesus quis trazer para nós nessa parábola. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo.
No próximo estudo do Evangelho, nós vamos trazer a parábola da rede, uma parábola que traz muito significado de um ponto de vista até mesmo de fluidos, de energia em si. Então, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. E, se puder, vá lá, compartilhe esse estudo com a pessoa, se inscreva no canal e comente o que você está achando, aonde você está falando e curta o nosso vídeo. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Fiquem em paz.